Pessoal, hoje eu quero falar de um daqueles filmes que não tem a menor vergonha de ser exatamente aquilo que prometem. Sabe quando você olha para o cartaz, vê o Dwayne Johnson correndo ao lado de um gorila gigantesco, um lobo do tamanho de um prédio e um crocodilo que parece ter saído diretamente de um pesadelo depois de tomar esteroides? Então, você já sabe mais ou menos o que vai encontrar. E sinceramente, essa é uma das coisas que eu mais respeito em Rampage. Destruição Total, lançado em 2018. Porque vamos combinar uma coisa: existem filmes que tentam ser inteligentes demais, sérios demais, profundos demais, e no final esquecem de ser divertidos. Rampage não cai nessa armadilha. Ele olha para você e praticamente diz: Olha, nós temos monstros gigantes destruindo Chicago e o The Rock tentando salvar o melhor amigo dele, que por acaso é um gorila albino. Você quer diversão ou não? E a minha resposta é: dependendo do dia, meu amigo, eu quero exatamente isso. Mas o mais curioso é que Rampage não nasceu como um grande filme de Hollywood. A origem dessa história está nos videogames. E não estou falando de um jogo cheio de diálogos emocionais, personagens complexos e uma mitologia gigantesca. O jogo original Rampage, lançado nos fliperamas nos anos 1980, era absurdamente simples. Você escolhia um monstro e destruía cidades. Era isso. Você subia nos prédios, quebrava janelas, comia pessoas, destruía helicópteros e transformava uma cidade inteira em um monte de escombros. Então alguém em Hollywood olhou para essa ideia e pensou: sim, dá para fazer um filme de 2 horas com isso. E para ser sincero, eu adoro essa coragem. Porque adaptar um videogame como Rampage parecia uma missão impossível justamente pelo fato de que não existia uma história gigantesca para adaptar. Os personagens principais do jogo eram basicamente monstros: George, Ralph e Lizzie. Não havia uma jornada dramática profunda esperando para ser transportada para o cinema. Os roteiristas precisaram construir praticamente tudo ao redor daquele conceito básico. E aí entra uma decisão que, na minha opinião, salvou o filme de virar apenas mais um festival vazio de efeitos especiais. Transformar George em um personagem de verdade. Sim, eu sei, estou falando de um gorila gigante. Mas pensem comigo. Se Rampage fosse apenas 2 horas de criaturas destruindo prédios, provavelmente seria divertido durante uns 20 minutos e depois começaria a cansar. O que dá ao filme uma espécie de coração é a relação entre Davis Okoye, interpretado por Dwayne Johnson, e George. É uma amizade estranha? Com certeza. É um pouco exagerada? Claro, mas funciona. Davis não é apresentado como aquele cientista frio que vê os animais apenas como objetos de estudo. Ele é um primatologista que realmente se conecta com eles. E George não é simplesmente o monstro bom. Antes de tudo dar errado, ele é brincalhão, inteligente e tem uma personalidade própria. Ele provoca Davis, faz piadas através da linguagem corporal e parece ter uma relação de confiança construída ao longo de anos. E isso é importante porque, quando o caos começa, a gente não olha para George apenas como uma criatura gigantesca que precisa ser parada. A gente entende que Davis está vendo o amigo dele desaparecer aos poucos por causa de algo que ninguém consegue controlar. Agora, deixa eu ser sincero com vocês. O filme não perde muito tempo tentando ser cientificamente realista. E eu acho que ninguém deveria assistir Rampage esperando uma aula de genética. A explicação científica gira em torno de manipulação genética e tecnologia de edição de DNA, inspirada de maneira bastante livre em conceitos reais como o CRISPR. Só que o filme pega a ciência, coloca em um liquidificador com filmes de monstros dos anos 1950, videogames de arcade e uma dose generosa de porque sim, e aperta o botão. De repente, temos animais crescendo em uma velocidade absurda, desenvolvendo novas habilidades e se tornando praticamente versões biológicas de tanques de guerra. E sabe o que é engraçado? Se você aceita a premissa, funciona dentro da lógica maluca do próprio filme. O problema seria se Rampage tentasse convencer a gente de que tudo aquilo é completamente plausível. Felizmente, o filme parece entender que estamos assistindo a uma fantasia de ação. Não existe aquela sensação de que alguém está tentando nos vender um documentário científico. É uma história sobre experimentos corporativos que saem do controle e criam monstros gigantes. Pronto, vamos seguir em frente. A escolha de Dwayne Johnson para o papel principal também é uma das coisas mais previsíveis e, ao mesmo tempo, mais acertadas do filme. Porque existe um tipo específico de filme para o qual Dwayne Johnson funciona muito bem. Quando o roteiro pede um homem comum, vulnerável, cheio de inseguranças e emocionalmente destruído pela vida, talvez existam escolhas melhores.
Mas quando você precisa de alguém que consiga olhar para um gorila de várias toneladas e dizer eu vou resolver isso, aí você chama o The Rock. É quase uma lei da natureza. E Rampage usa a imagem dele de forma consciente. Davis é um ex-soldado, um especialista em animais, fisicamente imponente e, claro, o tipo de pessoa que parece capaz de sobreviver a situações que eliminariam qualquer ser humano normal em aproximadamente 3 segundos. Mas existe uma coisa interessante no personagem. Ele prefere os animais às pessoas. E isso, na minha opinião, poderia ter sido desenvolvido ainda mais. Davis carrega uma desconfiança muito grande da humanidade. Depois de experiências violentas no passado e depois de ver o que os seres humanos fizeram com George quando ele era pequeno, faz sentido que ele tenha criado uma ligação mais forte com os animais. George, aliás, é um dos melhores elementos de Rampage. Não apenas porque ele é um gorila albino gigantesco, o que, convenhamos, já é uma vantagem enorme em termos de presença visual, mas porque os efeitos visuais conseguem dar a ele expressões e comportamentos reconhecíveis. Você percebe quando ele está assustado, irritado, confuso ou simplesmente fazendo alguma brincadeira. E aqui temos que falar sobre a tecnologia por trás disso. Rampage utilizou uma combinação de captura de movimento e efeitos visuais digitais para criar as criaturas. O trabalho de performance capture ajudou a dar movimentos e expressões mais naturais a George, evitando que ele fosse apenas um bloco gigante de pixels correndo pela cidade. E isso faz diferença. Filmes de monstros vivem ou morrem, dependendo de quanto você acredita que aquelas criaturas realmente ocupam espaço naquele mundo. George precisa parecer pesado quando se movimenta, poderoso quando ataca e, ao mesmo tempo, emocionalmente expressivo quando interage com Davis. Na minha opinião, os efeitos especiais de Rampage envelheceram melhor do que muita gente poderia imaginar. Existem momentos em que você percebe claramente que está vendo uma grande produção de computação gráfica, principalmente quando a destruição fica gigantesca demais. Mas, no geral, o filme sabe usar o espetáculo visual a seu favor. E vamos falar dos outros monstros porque, meu Deus do céu, aquele lobo é assustador. Ralph, o lobo, talvez seja a criatura mais subestimada do filme. George é o coração da história, e Lizzie é basicamente uma máquina de destruição ambulante, mas Ralph é aquele pesadelo que aparece do nada e você pensa, não tem como isso dar certo. O filme pega um lobo e adiciona velocidade, tamanho e algumas características que o tornam ainda mais absurdo. E o resultado é uma criatura que parece ter sido projetada especificamente para fazer qualquer pessoa reconsiderar a ideia de fazer uma caminhada na floresta. Já Lizzie não está brincando. Se George representa a força emocional do filme e Ralph representa a velocidade e agressividade, Lizzie é simplesmente a destruição em forma de réptil. E uma das coisas legais é que o design dela não tenta fazer um crocodilo gigantesco comum. A criatura ganha características que fazem dela algo muito mais monstruoso, quase uma homenagem aos filmes clássicos de monstros gigantes. É aquela criatura que aparece e você imediatamente entende que o plano de vamos resolver isso com alguns tiros provavelmente não vai funcionar. E aqui está outra coisa que Rampage faz muito bem: escala. Quando o filme começa, George é um gorila que você consegue imaginar existindo no mundo real. Aos poucos, ele cresce. E cresce, e cresce mais um pouco. O filme entende que, para vender a ideia de um monstro gigante, você precisa constantemente mostrar objetos conhecidos ao lado dele. Carros, pessoas, helicópteros, prédios. É isso que faz o nosso cérebro entender o tamanho daquela coisa. E quando a história finalmente chega a Chicago, o filme abraça completamente o caos. Agora, antes de chegarmos à destruição da cidade, precisamos falar dos seres humanos responsáveis por tudo isso, porque todo filme de monstros precisa de alguém tomando decisões absolutamente horríveis, e Rampage entrega isso através da empresa Energene. A ideia de uma corporação fazendo experimentos perigosos para obter lucro não é exatamente nova. Já vimos isso em Jurassic Park, Alien, Resident Evil e em praticamente metade dos filmes de ficção científica já feitos. Mas Rampage não tenta reinventar a roda. Os vilões corporativos estão ali para fazer o que precisam fazer: tomar decisões egoístas, esconder informações e piorar uma situação que já era um desastre. Malin Åkerman interpreta Claire Wyden, uma personagem que entende perfeitamente como funciona a lógica dos grandes vilões desse tipo de filme. Ela é calculista, ambiciosa e parece sempre acreditar que conseguirá controlar as consequências de suas próprias ações.
E vamos ser honestos, essa é provavelmente a frase mais perigosa da história do cinema de ficção científica. Está tudo sob controle. Toda vez que alguém diz isso em um laboratório secreto, eu já sei que alguma criatura vai escapar nos próximos 15 minutos. O irmão dela, Brett Wyden, interpretado por Jake Lacy, funciona como uma espécie de parceiro nessa operação. Os dois representam aquele tipo de empresário que olha para uma descoberta científica revolucionária e, em vez de pensar como isso pode ajudar o mundo, pergunta quanto dinheiro isso pode render. E eu acho interessante como o filme coloca a ciência no meio desse conflito, porque a tecnologia em si não é apresentada como maligna. O problema está no uso que as pessoas fazem dela. A pesquisa genética poderia ser utilizada para curar doenças, proteger espécies ameaçadas e melhorar a vida de milhões de seres vivos. Mas, quando entra a ambição, a ética começa a desaparecer. É um tema que Rampage toca de maneira simples, sem transformar o filme em uma palestra. Na verdade, essa é uma boa forma de descrever quase tudo em Rampage. Ele tem ideias que poderiam ser muito mais profundas, mas escolhe não mergulhar demais nelas porque sabe que, eventualmente, precisa voltar para um gorila gigante derrubando alguma coisa. E eu não estou dizendo isso como uma crítica negativa. Às vezes, um filme precisa conhecer seus limites. A personagem de Kate Caldwell, interpretada por Naomi Harris, traz justamente o outro lado da ciência. Ela não é uma cientista maluca querendo dominar o mundo. Ela tem culpa, tem um passado complicado com a empresa e entende que o experimento saiu completamente do controle. Naomi Harris é uma atriz extremamente talentosa e talvez Rampage não explore todo o potencial dela, mas Kate é importante para equilibrar Davis. Enquanto ele entende os animais, ela entende a ciência por trás da transformação. Os dois precisam trabalhar juntos, mesmo sem confiarem completamente um no outro no começo. E, pessoalmente, eu gosto quando filmes de ação não tentam forçar um romance desnecessário entre os protagonistas. Davis e Kate têm uma dinâmica de parceria, com algumas provocações e diferenças de personalidade, mas o filme não parece obcecado em transformar tudo em uma história de amor, porque, sinceramente, nós já temos um relacionamento central aqui, Davis e George. E é por isso que, para mim, uma das cenas mais importantes do filme não é uma explosão, nem um prédio caindo. São os momentos em que Davis tenta se comunicar com George e percebe que o amigo ainda está ali, em algum lugar. Essa ideia de lutar para salvar alguém que está mudando contra a própria vontade é muito mais interessante do que parece em um filme chamado Rampage. George não escolheu ser um monstro, ele foi transformado, e isso cria uma tensão que o filme utiliza razoavelmente bem. Davis não quer simplesmente derrotá-lo, ele quer salvá-lo. Enquanto o resto do mundo vê uma ameaça, Davis ainda vê o amigo que conhecia antes de tudo aquilo acontecer. Agora, é claro que existe um limite para a paciência quando o seu amigo pesa várias toneladas e está destruindo tudo ao redor. E é aí que o filme começa a acelerar. Uma das características que eu mais gosto em Rampage é que ele não fica enrolando eternamente antes de mostrar o que veio entregar. Alguns filmes de monstros escondem a criatura durante 1 hora inteira, mostrando sombras, pegadas e pessoas olhando assustadas para fora da tela. Rampage até cria alguma expectativa, mas não demora muito para começar a mostrar as consequências das transformações. E quando Ralph aparece de verdade, o filme entra naquele modo de sobrevivência total. A sequência na floresta é especialmente eficiente porque muda completamente a sensação do filme. George ainda tem uma ligação emocional com Davis. Ralph, por outro lado, não está interessado em fazer amizade com ninguém. Ele é uma ameaça pura. É rápido, brutal e imprevisível. Isso ajuda a estabelecer que o problema não é apenas um gorila gigante ficou bravo. Existem outras criaturas, e cada uma delas representa um desafio diferente. Agora, deixa eu falar uma coisa que provavelmente muita gente também sentiu assistindo a esse filme. Em alguns momentos, Rampage parece um daqueles jogos em que você vai desbloqueando fases cada vez mais absurdas. Primeiro você descobre que George está mudando. Depois, aparece o lobo. Depois, descobrimos que existe uma criatura ainda maior vindo de outro lugar. Depois, todo mundo começa a convergir para uma grande cidade. E de repente, você percebe que o filme está se preparando para colocar 3 monstros gigantes no meio de Chicago. Nesse ponto, não existe mais volta. É só sentar, pegar a pipoca e aceitar o desastre. Falando em desastre, uma das coisas mais interessantes sobre a produção é que Rampage foi dirigido por Brad Peyton, que já havia trabalhado com Dwayne Johnson em outros filmes. E isso ajuda a explicar por que existe uma familiaridade tão grande entre o estilo do diretor e a presença do ator.
Brad Peyton entende que Dwayne Johnson funciona muito bem como o centro humano de uma história completamente absurda. Ele não precisa interpretar tudo como se estivesse em um drama pesado. Existe espaço para humor, para comentários sarcásticos e para aquela energia de "isso está ficando cada vez mais ridículo, mas eu ainda vou resolver". E essa química entre ação e humor é uma marca importante do filme, porque Rampage poderia facilmente ter caído na armadilha de ser sombrio demais. Imagine se todo mundo falasse baixo, com cara de sofrimento, enquanto discutisse a destruição do mundo. Seria estranho para uma história baseada em um jogo de arcade, em que você destruía prédios para ganhar pontos. O humor aqui funciona como uma válvula de escape. Davis tem comentários secos, George continua demonstrando uma personalidade brincalhona em alguns momentos, e Jeffrey Dean Morgan aparece como Harvey Russell, trazendo uma energia completamente diferente para a história. E eu preciso dizer, Jeffrey Dean Morgan parece estar se divertindo muito nesse filme. Ele interpreta aquele agente misterioso que aparece quando a situação já está completamente fora de controle e age como se tivesse tudo planejado. É o tipo de personagem que, em outro filme, poderia ser extremamente sério, mas aqui tem uma presença quase irreverente, e isso combina com Rampage. Ninguém está tentando ganhar um Oscar por interpretar uma pessoa olhando para um crocodilo do tamanho de um edifício. O elenco entende o tipo de filme que está fazendo. Agora, vamos falar de números, porque o desempenho comercial de Rampage também foi bastante interessante. O filme chegou aos cinemas em 2018, em uma época em que as adaptações de videogames ainda carregavam uma reputação complicada. Durante muitos anos, Hollywood tentou transformar jogos em filmes e os resultados variavam entre o decepcionante e o absolutamente desastroso. Rampage, no entanto, conseguiu encontrar seu público. Com um orçamento de produção estimado em torno de 120 milhões de dólares, o filme arrecadou mais de 400 milhões de dólares nas bilheterias mundiais. Isso não o transformou em um dos maiores fenômenos daquele ano, mas foi um resultado comercial sólido e mostrou que ainda havia espaço para filmes de ação e monstros que não precisavam fazer parte de um universo cinematográfico gigantesco. E isso, para mim, é algo que merece ser valorizado. Hoje em dia, às vezes parece que todo filme precisa deixar uma porta aberta para 5 continuações, 3 séries e um spin-off sobre o personagem que apareceu durante 4 minutos. Rampage simplesmente conta a história, chega ao grande confronto e termina. É quase nostálgico. Claro, existem elementos que poderiam permitir uma continuação, mas o filme não termina implorando para você assistir ao próximo capítulo. Ele entrega o espetáculo e vai embora. Outra coisa que merece atenção é a recepção da crítica e do público. Rampage não foi exatamente recebido como uma obra-prima cinematográfica, e sinceramente, ninguém deveria esperar que fosse. Os críticos tiveram opiniões divididas sobre o roteiro e sobre o nível de exagero da história, mas o público que entrou no cinema procurando diversão parece ter respondido melhor. E isso levanta uma questão que eu sempre gosto de discutir quando falamos de cinema. Um filme precisa ser perfeito para ser divertido? Na minha opinião, absolutamente não. Rampage tem problemas. O roteiro usa conveniências. Alguns personagens existem principalmente para mover a história para frente. A ciência é completamente exagerada. Existem situações em que você precisa desligar uma parte do cérebro e simplesmente aceitar o que está acontecendo. Mas diversão também é um valor. Um filme pode ser tecnicamente imperfeito e, ainda assim, proporcionar uma experiência excelente para o público certo. Eu assisto a Rampage com a mesma mentalidade com que assisto a muitos filmes clássicos de monstros. Não estou procurando realismo absoluto. Quero sentir o peso da destruição, quero torcer pelos personagens e, principalmente, quero ver criaturas gigantes fazendo coisas que seriam impossíveis no mundo real. E Rampage entrega isso. A primeira grande parte do filme constrói justamente essa transição. Começamos com uma situação científica aparentemente controlada e, pouco a pouco, percebemos que tudo está desmoronando. George muda. Outras criaturas surgem. As autoridades entram na história. A empresa responsável começa a tentar esconder seus erros. E o mais interessante é que, por trás de todas as explosões e cenas de ação, existe uma pergunta simples que mantém a história funcionando. Será que Davis consegue salvar George? Para mim, essa pergunta é mais importante do que qualquer prédio destruído. Porque monstros gigantes nós já vimos muitas vezes no cinema. Mas quando você consegue criar uma ligação emocional entre um personagem humano e uma criatura digital, você tem algo que pode fazer o público se importar um pouco mais com o caos, e eu acho que Rampage entende isso melhor do que muita gente dá crédito. George poderia ser apenas o equivalente cinematográfico de um chefe de videogame.
Em vez disso, ele é engraçado, expressivo e, de certa forma, inocente. Ele é uma vítima da ganância humana, tanto quanto qualquer pessoa que esteja correndo pelas ruas durante a destruição. E talvez seja exatamente por isso que o filme funciona melhor quando Davis e George estão envolvidos. Você pode esquecer alguns detalhes da trama, pode até esquecer o nome de alguns personagens humanos. Mas é difícil esquecer a imagem de Dwayne Johnson tentando conversar com um gorila albino gigantesco como se estivesse discutindo com um amigo teimoso. E, olha, eu não vou mentir, tem algo muito divertido nessa ideia, porque no meio de todos os filmes de super-heróis, espionagem, universos compartilhados e histórias que tentam parecer gigantescas, Rampage aparece com uma premissa completamente maluca e diz: hoje o herói vai salvar o mundo com a ajuda de um gorila gigante. E eu respeito isso. Mas, pessoal, até aqui o filme ainda está apenas esquentando os motores. Porque quando a história começa a colocar George, Ralph e Lizzie no caminho de Chicago, aí Rampage deixa de ser apenas um filme sobre um experimento que deu errado e se transforma em um verdadeiro parque de diversões de destruição. E é justamente aí que começam algumas das sequências mais absurdas, mais exageradas e, na minha opinião, mais divertidas de todo o filme. Só que antes de chegar nessa verdadeira guerra de monstros, ainda precisamos falar de como a produção conseguiu transformar personagens de um videogame antigo em criaturas cinematográficas, das escolhas do elenco, da trilha sonora e de alguns detalhes de bastidores que tornam Rampage muito mais interessante do que parece à primeira vista. Porque, acreditem em mim, quando você começa a olhar por trás de toda essa destruição, percebe que existe uma história curiosa sobre como Hollywood tentou fazer algo aparentemente impossível. Pegar um jogo em que a principal diversão era destruir prédios e transformar aquilo em um filme que, além de explosões, também tivesse personagens e emoção. E, surpreendentemente, não deu tão errado quanto poderia ter dado. E é aqui que eu acho que Rampage começa a ficar ainda mais interessante. Porque depois que a gente entende a premissa, surge aquela pergunta que sempre aparece quando Hollywood adapta um videogame. Mas por que escolheram justamente esse jogo? Porque, convenhamos, Rampage não era exatamente um videogame conhecido por sua narrativa profunda. Não existia um protagonista com 50 horas de história, não havia reviravoltas emocionais gigantescas, e nem um universo complexo esperando para ser explorado. O jogo era puro caos. Você escolhia uma criatura e saía destruindo uma cidade. Simples assim. E talvez tenha sido exatamente essa simplicidade que deu liberdade para o filme. Os criadores não precisavam ficar presos a uma história já conhecida pelos fãs. Eles podiam pegar os elementos mais importantes, George, Ralph, Lizzie e a destruição urbana, e construir uma nova história em volta deles. Claro que isso também significava um risco enorme, porque quando você tem liberdade demais, pode acabar criando algo que não tem absolutamente nada a ver com a obra original. Mas, na minha opinião, Rampage encontrou um meio-termo razoável. Ele não tenta copiar o jogo literalmente, porque isso seria praticamente impossível, mas mantém o espírito daquela experiência. Os monstros estão ali, as cidades são destruídas, existe exagero, existe caos. E, acima de tudo, existe aquela sensação de que tudo pode ficar ainda mais absurdo a qualquer momento. Agora, uma coisa que eu acho engraçada é imaginar a reunião em que alguém teve que explicar esse projeto para os executivos do estúdio. Então, pessoal, vamos fazer um filme baseado em um arcade dos anos 1980. Um gorila vai crescer até ficar gigantesco, um lobo também. Um crocodilo vai aparecer para destruir Chicago. E o Dwayne Johnson vai tentar salvar o gorila porque eles são melhores amigos. E alguém respondeu: parece caro. Porque caro realmente foi. Rampage é um filme que precisava convencer o público de que essas criaturas existiam naquele mundo. E criar monstros digitais convincentes não significa apenas desenhar um bicho grande no computador e colocar ele na tela. Existe iluminação, textura, movimento, peso, interação com o cenário. E, principalmente, personalidade. George precisava ser especial. Se você assistir ao filme prestando atenção apenas nele, vai perceber que a produção tomou cuidado para que ele não fosse apenas um animal gigante fazendo cara de bravo. Ele tem maneirismos, tem humor, tem uma forma específica de se comunicar com Davis. Em vários momentos, você consegue entender o que George está sentindo, sem que ele precise falar uma única palavra.
E isso é uma coisa que sempre me impressiona quando é bem feita no cinema. Nós sabemos que não existe um gorila gigantesco naquele set. Sabemos que Dwayne Johnson está olhando para um ponto vazio, para uma referência ou para algum equipamento que representa a posição da criatura. Mesmo assim, quando o efeito visual está funcionando, o nosso cérebro aceita aquela relação. É parecido com o que acontece em filmes como King Kong. A criatura precisa ser mais do que uma atração visual. Ela precisa ter presença. E George tem. Na verdade, eu diria que George é, de longe, o personagem mais carismático de Rampage, depois do próprio Dwayne Johnson. E eu sei que pode parecer estranho dizer isso, porque ele não fala, mas talvez seja justamente por isso. Os animadores precisaram encontrar outras formas de fazer o público se conectar com ele. Uma expressão, um olhar, um gesto com a mão. E, claro, algumas brincadeiras. Porque George é engraçado. E o filme foi inteligente em não transformar a transformação dele em algo que apagasse completamente sua personalidade. Mesmo quando a situação fica séria, ainda existem momentos que nos lembram de quem ele era antes de se tornar uma criatura gigantesca. Isso faz com que a ameaça seja mais triste, porque Davis não está tentando salvar um animal qualquer. Ele está vendo alguém que conhece há anos ser destruído por dentro por uma transformação que não escolheu. E eu gosto bastante dessa relação, porque ela evita que Dwayne Johnson seja simplesmente o cara musculoso que vai salvar todo mundo. O personagem dele tem uma motivação pessoal. Ele está desesperado porque sente que está perdendo alguém importante. Agora, vamos ser sinceros. Davis também é o tipo de personagem que parece ter todas as profissões possíveis. Ele é especialista em primatas, trabalhou no exército, sabe lidar com armas, consegue sobreviver a situações absurdas e aparentemente tem energia suficiente para correr pela cidade inteira depois de passar por um acidente aéreo. É o famoso personagem de filme de ação, que se você perguntar o currículo, provavelmente vai descobrir que também sabe pilotar avião, cozinhar e consertar uma usina nuclear. Mas sabe de uma coisa? Dwayne Johnson vende esse tipo de personagem muito bem. E existe uma diferença importante entre um personagem exagerado que irrita e um personagem exagerado que você aceita porque o ator tem carisma. Dwayne Johnson pertence claramente ao segundo grupo. Ele tem aquela presença que faz você acreditar que, se existe alguém naquele mundo capaz de correr em direção a um monstro gigante, em vez de correr na direção oposta, provavelmente é ele. Aliás, falando em correr na direção oposta, vamos falar de Ralph. Eu acho que o lobo gigante é uma das melhores decisões do filme, justamente porque ele muda a dinâmica das criaturas. Se todos os monstros fossem lentos e gigantescos, as cenas poderiam começar a parecer repetitivas, mas Ralph é rápido, muito rápido, e velocidade muda tudo. Um animal gigantesco já é assustador. Agora imagine um animal gigantesco que consegue se movimentar pela floresta com uma agilidade absurda e ainda atacar praticamente sem aviso. É aí que o filme cria algumas das suas cenas mais tensas. E Ralph também tem um design muito interessante porque não parece apenas um lobo aumentado de tamanho. Existem elementos genéticos que fazem a criatura parecer ainda mais estranha, quase como se a natureza tivesse cometido um erro gigantesco. O que, pensando bem, é exatamente o que aconteceu. Essa é outra curiosidade interessante sobre Rampage. Os monstros foram pensados para serem diferentes não apenas no tamanho, mas também na maneira como ameaçam os personagens. George é força e inteligência. Ralph é velocidade e ferocidade. Lizzie é praticamente uma força da natureza. E Lizzie, pessoal, Lizzie é um negócio completamente diferente. Eu lembro da primeira vez que vi o filme e pensei, tá, temos um gorila gigante e um lobo gigante. Certo, já entendi a proposta. Aí a história revela a criatura que está vindo pelo caminho, e você percebe que os responsáveis pelo filme simplesmente decidiram não economizar. Um crocodilo gigantesco já seria suficiente para causar problemas. Mas a Lizzie de Rampage parece uma criatura construída a partir de vários pesadelos diferentes. Ela é enorme, resistente, e tem uma aparência que deixa claro que os criadores queriam que ela fosse o monstro final, aquela ameaça que até os outros monstros precisam respeitar. E isso nos leva a uma das coisas mais divertidas sobre filmes de monstros: a escalada. Um bom filme desse gênero sabe que não pode mostrar tudo nos primeiros 10 minutos. Você precisa aumentar o perigo aos poucos.
Primeiro existe uma ameaça estranha, depois descobrimos que é maior do que imaginávamos. Depois aparece outra ameaça, e quando achamos que já entendemos o tamanho do problema, surge algo ainda pior. Rampage trabalha exatamente assim. O filme começa relativamente contido. Existe uma estação espacial, um experimento e um acidente. Depois acompanhamos Davis e George em um ambiente que, pelo menos inicialmente, parece tranquilo. Aos poucos, as coisas começam a mudar. E aí vem aquela sensação clássica dos filmes de desastre. Ok, isso está piorando rápido. George cresce. George fica mais agressivo. Outras criaturas são infectadas. A empresa responsável começa a esconder informações. O governo entra na história. E antes que você perceba, a situação já saiu completamente do controle. É quase como assistir a uma sequência de dominós caindo. Você sabe que alguém poderia ter evitado tudo aquilo se tivesse tomado uma decisão diferente no começo. Mas cada personagem escolhe a pior opção possível, e de repente temos 3 monstros gigantes indo na direção de uma cidade cheia de prédios. Parabéns a todos os envolvidos. Mas é exatamente esse tipo de caos que torna o filme divertido. Agora, eu preciso falar sobre a personagem Kate Caldwell, porque ela representa uma parte importante da história que muitas vezes acaba ficando escondida atrás das explosões. Kate não é simplesmente a cientista que aparece para explicar tudo ao público. Pelo menos, ela tenta ser mais do que isso. Existe uma história de culpa e frustração por trás da personagem. Ela acreditava no potencial da pesquisa genética e acabou descobrindo que seu trabalho estava sendo usado para objetivos muito mais perigosos. E isso é algo que eu considero interessante, porque a ciência em Rampage não é apresentada como o verdadeiro vilão. O problema é a ambição de quem financia e controla a pesquisa. Essa discussão é antiga, mas continua relevante. Uma descoberta científica pode ter potencial para salvar vidas e, ao mesmo tempo, ser utilizada de maneiras perigosas. A tecnologia não decide sozinha como será usada. Pessoas decidem. No caso de Rampage, pessoas extremamente gananciosas. E é aí que entram Claire e Brett Wyden. Agora, eu vou falar uma coisa. Esses personagens não são exatamente sutis. Eles são vilões no sentido mais clássico possível. Você olha para eles e já sabe que, em algum momento, vão tomar uma decisão horrível pensando apenas no próprio lucro. E sabe o que é mais engraçado? Mesmo depois que literalmente tudo começa a dar errado, eles continuam tentando transformar a situação em uma oportunidade. Esse é o tipo de vilão corporativo que vê um desastre e pensa: mas será que dá para monetizar? Um monstro está destruindo uma cidade? Talvez exista um mercado. Centenas de pessoas estão em perigo? Vamos ver como isso afeta os investimentos. Um experimento secreto está prestes a destruir a empresa? Coloca a culpa em outra pessoa. É quase impressionante. Malin Ockerman faz Claire com uma energia fria que combina muito bem com esse tipo de personagem. Ela não precisa ficar gritando ou fazendo discursos enormes sobre dominar o mundo. A ambição dela está nas decisões. E, sinceramente, às vezes esse tipo de vilão é mais irritante porque parece mais próximo da realidade do que um cara querendo conquistar o planeta com um raio laser. Brett, por outro lado, tem uma energia diferente. Ele parece menos preparado para lidar com as consequências do próprio plano. E essa dinâmica entre os dois funciona porque Claire parece sempre acreditar que está alguns passos à frente, enquanto Brett começa a perceber que talvez criar monstros gigantes não tenha sido uma excelente estratégia empresarial. Demorou, mas chegou à conclusão. Agora, uma coisa que eu gostaria de destacar é a direção de Brad Peyton. Ele não é um diretor que tenta esconder o fato de estar fazendo um blockbuster. Rampage é grande, barulhento e visualmente exagerado. A câmera frequentemente quer mostrar a escala das criaturas e a destruição ao redor delas. E isso faz sentido. Você não contrata Dwayne Johnson, gasta milhões em efeitos especiais e cria monstros gigantes para depois filmar tudo no escuro com a câmera tremendo tanto que ninguém consegue entender o que está acontecendo. Eu odeio quando filmes de ação fazem isso. Rampage, na maior parte do tempo, deixa você ver o que está acontecendo. Você consegue acompanhar as criaturas. Consegue entender onde os personagens estão. Consegue sentir a diferença de tamanho entre os humanos e os monstros. E isso é fundamental, porque a escala é praticamente um personagem do filme. Quando George fica maior, não basta dizer que ele cresceu. O filme precisa mostrar Davis parecendo minúsculo ao lado dele. Quando Lizzie surge, precisamos ver o tamanho dela em relação aos prédios e veículos. É assim que o espetáculo funciona. E falando em espetáculo, chegamos a um momento importante. A história começa a se mover em direção a Chicago.
Agora, eu sempre acho engraçado quando filmes de monstros escolhem uma cidade grande para o confronto final. Porque, do ponto de vista das pessoas que moram naquela cidade, é simplesmente azar demais. Você acorda pensando em ir trabalhar, tomar um café, talvez encontrar alguns amigos, e de repente recebe uma mensagem dizendo: por favor, evacue imediatamente. Um gorila gigante, um lobo mutante e um crocodilo monstruoso estão vindo. Não existe treinamento para isso. E Chicago se torna praticamente o tabuleiro final de Rampage. A empresa Energyne cria um sinal que atrai os animais. Essa é uma das decisões mais absurdamente egoístas de toda a história e, ao mesmo tempo, uma das que melhor explicam por que tudo converge para a cidade. Os animais não estão simplesmente escolhendo Chicago porque gostam da arquitetura. Eles estão sendo atraídos. E essa ideia adiciona um elemento interessante. Os monstros são, de certa forma, manipulados mais uma vez. Mesmo depois de sofrerem a transformação genética, ainda existe alguém tentando usar o comportamento deles para obter vantagem. George, Ralph e Lizzie são vítimas de um experimento, mas também se tornam peças em um jogo corporativo. Claro, depois eles destroem praticamente tudo no caminho, então é difícil chamá-los de inocentes no sentido tradicional. Mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Agora, falando especificamente da música do filme, Rampage tem uma trilha sonora que faz exatamente aquilo que se espera de um blockbuster desse tipo. O compositor Andrew Lockington cria uma música que acompanha a aventura e a escala da destruição sem tentar roubar a atenção das cenas. E isso é algo que eu valorizo bastante. Existem filmes em que a trilha sonora precisa carregar toda a emoção, porque as imagens não conseguem fazer isso sozinhas. Em Rampage, a música funciona mais como combustível. Ela ajuda a criar tensão, dá peso às cenas de ação e também acompanha os momentos emocionais entre Davis e George. Não é uma trilha sonora que eu colocaria necessariamente no mesmo nível das composições mais memoráveis da história do cinema, mas cumpre muito bem sua função dentro do filme. E vamos ser honestos. Quando um crocodilo gigante está destruindo uma cidade, você não quer uma música minimalista de piano tocando ao fundo. Você quer algo grande. E Rampage é grande em praticamente tudo. Grande nos monstros, grande nas explosões, grande na destruição, grande até nas decisões ruins dos vilões. E talvez seja por isso que o filme tenha encontrado um público tão fiel. Ele não tenta ser pequeno, não tenta fingir que é algo diferente. É um blockbuster de monstros e abraça isso com orgulho. Mas existe outro elemento que, para mim, ajuda muito a tornar a experiência mais agradável: o senso de humor. Jeffrey Dean Morgan, como Harvey Russell, é um dos responsáveis por isso. O personagem chega com aquela atitude de alguém que sabe mais do que está dizendo e parece estar se divertindo em meio ao caos. E eu gosto dessa presença porque Rampage poderia ter personagens governamentais extremamente genéricos. O típico agente que aparece diz que todos precisam obedecer e desaparece. Russell tem mais personalidade. Ele é sarcástico, confiante e, em vários momentos, parece entender que a situação já ultrapassou qualquer manual de procedimentos. E, sinceramente, depois que um gorila gigante destrói um avião em pleno voo, acho que todos os protocolos deveriam ser jogados pela janela. Aliás, a sequência do avião é uma das partes em que Rampage realmente decide aumentar o nível do absurdo. George está sendo transportado. As pessoas acreditam que conseguem controlá-lo, e como sempre acontece em filmes desse tipo, alguém subestima a criatura. Nunca subestime o monstro. Essa deveria ser a primeira regra. O problema é que os personagens continuam tentando resolver uma situação completamente nova usando métodos convencionais: sedativos, armas, contenção. Mas George não é mais um gorila comum. O organismo dele está mudando, se regenerando e ficando cada vez mais poderoso. E Davis sabe disso. É interessante porque ele entende George melhor do que qualquer autoridade presente. Ele sabe que, por trás da agressividade, ainda existe alguma parte do animal que conhecia. Só que ninguém quer correr esse risco quando existe uma criatura gigantesca em um espaço fechado. E eu também não vou julgar muito os agentes nesse momento. Se eu estivesse dentro daquele avião e visse George acordando, provavelmente não estaria discutindo ética. Eu estaria procurando o primeiro paraquedas disponível. Mas o que realmente funciona nessa sequência é a maneira como ela coloca Davis em uma situação impossível. Ele quer proteger George, mas também precisa proteger outras pessoas. Ele não pode simplesmente ignorar o perigo. E essa é uma das poucas vezes em que o filme realmente consegue criar uma tensão emocional forte, porque você sente que Davis não tem uma escolha perfeita. Ele está tentando salvar o amigo, mas o amigo está se tornando uma ameaça.
E essa relação é o que mantém o filme conectado mesmo quando a história fica completamente maluca. Agora, outra coisa que merece destaque é como Rampage usa a destruição como entretenimento sem esquecer completamente o impacto sobre as pessoas. É claro que estamos falando de um filme de ação. Prédios caem, veículos explodem e cidades inteiras entram em colapso. Não existe uma análise profunda sobre as consequências econômicas ou sociais de um ataque de monstros. Mas o filme pelo menos mostra evacuações e pessoas tentando escapar. Isso ajuda a dar uma sensação de urgência. Porque, quando os monstros finalmente chegam a Chicago, não estamos mais falando de uma operação secreta em uma floresta. Agora o mundo inteiro pode ver, e eu adoro essa mudança de escala. No começo, Davis está tentando esconder George e entender o que aconteceu. Depois, governos e empresas começam a se envolver. Finalmente, a situação se torna impossível de esconder, porque existe um gorila gigantesco escalando e destruindo estruturas no meio de uma grande cidade. Nesse ponto, a palavra segredo já perdeu completamente o sentido. E, pessoalmente, eu acho que essa é a parte em que Rampage começa a entregar aquilo que a maioria das pessoas foi ao cinema assistir. Porque uma coisa é ouvir falar sobre monstros gigantes, outra coisa é vê-los juntos em uma cidade. E a escolha de colocar as criaturas no centro urbano funciona visualmente porque transforma cada prédio, ponte e rua em parte do cenário da batalha. Não é apenas uma luta entre animais, é uma luta contra o próprio ambiente. Tudo pode ser destruído, tudo pode ser usado como obstáculo. E cada criatura se movimenta de maneira diferente naquele espaço. George escala e salta, Ralph corre e ataca. Lizzie simplesmente parece capaz de atravessar qualquer coisa que esteja na frente. É quase como se o filme estivesse apresentando 3 estilos diferentes de destruição. Agora, existe uma coisa que eu acho muito curiosa em filmes desse gênero. Quanto maior o monstro, mais difícil fica acreditar que os seres humanos conseguirão fazer qualquer coisa contra ele. E Rampage chega a esse ponto muito rápido. Você vê tanques, helicópteros e soldados tentando parar essas criaturas. E em algum momento percebe que o filme está dizendo: não vai ser tão fácil. E isso aumenta o espetáculo. Porque se bastasse disparar alguns mísseis e resolver tudo, o filme terminaria antes da metade. Precisamos sentir que os monstros são praticamente imparáveis. Ao mesmo tempo, o filme precisa encontrar uma solução que não seja simplesmente uma bomba maior. E é aí que a relação entre Davis e George volta a ser essencial, porque a resposta para a ameaça não é apenas força contra força. Davis acredita que ainda pode alcançar George, ainda pode trazê-lo de volta de alguma maneira. E eu acho que essa é uma mensagem interessante escondida dentro de um filme completamente exagerado. Às vezes, tentar entender alguém pode ser mais eficiente do que simplesmente tentar destruí-lo. Olha só. Quem diria que chegaríamos a uma reflexão dessas falando de um gorila gigante? Mas é exatamente isso que eu gosto no cinema. Você pode assistir a uma produção esperando apenas diversão, e no meio do caminho, encontrar elementos que tornam a experiência um pouco mais significativa. Rampage não é um drama filosófico, obviamente. Não vamos fingir que é, mas ele tem um coração. E esse coração é George. Tudo gira em torno dele. Se George não fosse carismático, se a relação com Davis não funcionasse, provavelmente a batalha final seria apenas mais uma sequência de destruição digital. Divertida, talvez, mas esquecível. Como existe essa conexão, cada vez que George está em perigo, a gente se importa um pouco mais. E isso também torna o personagem de Davis mais interessante, porque ele não é um herói que quer salvar o mundo por uma grande missão abstrata. Ele quer salvar George. O resto acaba acontecendo no caminho. É uma motivação pessoal dentro de um problema gigantesco. E eu acho que Dwayne Johnson consegue transmitir isso bem. Existem momentos em que ele exagera, como praticamente todo mundo em Rampage, mas quando está interagindo com George, existe uma sinceridade ali. Você acredita que aquele personagem realmente ama aquele animal. E talvez seja por isso que o filme não precise de uma história de romance forçada. A relação mais importante já está bem na nossa frente. Agora, enquanto Davis e Kate tentam descobrir uma maneira de impedir a transformação, a situação continua escalando. A empresa responsável tenta apagar seus rastros. As autoridades começam a perceber a dimensão do problema e os monstros seguem avançando. E aqui, eu preciso fazer uma pequena pausa para dizer uma coisa.
Se existe uma regra em filmes de ficção científica, é que nunca confie em uma empresa que tenha um laboratório secreto e um nome que parece ter sido criado especificamente para uma manchete de desastre. Energine. Só o nome já parece que alguma coisa vai explodir. Mas brincadeiras à parte, a empresa representa uma das principais críticas do filme à ganância. Claire e Brett não estão interessados em reparar os danos. Eles querem controlar a situação para continuar lucrando. E isso, inevitavelmente, torna tudo pior. A ideia de usar um sinal para atrair as criaturas é talvez a decisão mais irresponsável de toda a história. Porque não estamos falando de chamar um cachorro usando um apito. Estamos falando de criaturas gigantescas e extremamente agressivas. Mas os responsáveis pela empresa acreditam que podem controlar o resultado. E aí, meus amigos, começa a contagem regressiva para o desastre. Porque George está vindo, Ralph está vindo, Lizzie também está vindo. E o destino de todos eles é Chicago. A partir desse momento, Rampage praticamente muda de marcha. Tudo o que vimos antes, a transformação, a investigação, os experimentos, as tentativas de captura, serviu para preparar o terreno para aquilo que o filme realmente quer fazer. Colocar monstros gigantes no meio de uma cidade e deixar tudo explodir. E eu preciso admitir, quando chega nesse ponto, é difícil não entrar no clima. Mesmo sabendo que a lógica já foi embora faz algum tempo. Mesmo sabendo que algumas situações são absurdas. Mesmo sabendo que provavelmente ninguém sobreviveria à metade do que acontece. Você simplesmente aceita, porque Rampage não quer que você fique calculando probabilidades. Ele quer que você olhe para a tela e diga: meu Deus, aquele gorila acabou de fazer isso? E a melhor parte é que ainda tem muito caos pela frente. Porque o confronto em Chicago não é apenas o momento em que os monstros chegam. É onde todas as histórias finalmente se encontram. Davis precisa decidir até onde está disposto a ir para salvar George. Kate precisa enfrentar as consequências do trabalho que ajudou a criar. Claire e Brett precisam lidar com a própria ganância. E as autoridades precisam descobrir como impedir uma destruição que parece completamente impossível de controlar. Tudo isso enquanto um gorila, um lobo e um crocodilo gigantes estão transformando uma das maiores cidades dos Estados Unidos em um campo de batalha. É o tipo de premissa que, quando você fala em voz alta, parece completamente ridícula. Mas na tela, com o ritmo certo e uma boa dose de espetáculo, consegue ser muito divertida. E é exatamente nesse momento que Rampage mostra sua verdadeira identidade. Ele não é apenas uma adaptação de videogame. Não é apenas um filme de Dwayne Johnson. Não é apenas mais uma história sobre experimentos científicos dando errado. É uma carta de amor ao exagero dos filmes de monstros. E às vezes tudo o que a gente precisa é disso. Um filme que não tenha medo de ser grande, barulhento, absurdo e divertido. Porque, vamos combinar? Depois que um gorila gigante começa a correr em direção a uma cidade para enfrentar outras duas criaturas mutantes, reclamar que o filme não é realista já parece um pouco tarde demais. Agora segura essa, porque a partir daqui a coisa realmente sai do controle. Chicago vira o palco principal, a destruição atinge outro nível, e a relação entre Davis e George começa a ser colocada à prova de uma maneira que muda completamente o peso da história. E também é nessa reta que a gente consegue perceber melhor o que Rampage faz bem, onde ele exagera demais, e por que, apesar de todos os seus defeitos, esse filme continua sendo uma diversão muito maior do que algumas pessoas gostam de admitir. Agora é que a gente entra naquela fase de Rampage, em que o filme simplesmente para de tentar manter qualquer aparência de normalidade, e abraça o caos de braços abertos. Porque até aqui, ainda existia uma tentativa de entender o que estava acontecendo, descobrir a origem do experimento e encontrar uma solução. Mas quando as criaturas começam a se aproximar de Chicago, acabou. A situação já passou daquele ponto em que alguém pode entrar em uma sala de reunião e dizer: calma, vamos analisar todas as opções. Não existem mais opções tranquilas. Tem um gorila gigante vindo de um lado, um lobo monstruoso vindo de outro e um réptil gigantesco que parece capaz de destruir um quarteirão inteiro sem nem perceber. E a melhor parte, ou pior, dependendo de onde você mora, é que todos estão indo para o mesmo lugar. Eu acho que é justamente nesse momento que Rampage se torna mais fiel ao espírito do videogame original. Porque o jogo sempre foi sobre destruição em larga escala. Você não jogava Rampage para acompanhar uma investigação científica. Você jogava para ver prédios desabando. E o filme sabe disso. A chegada das criaturas à cidade é praticamente a recompensa por toda a preparação anterior. É como se o diretor dissesse: obrigado pela paciência, agora vamos destruir tudo.
Mas antes de falar da destruição em si, precisamos voltar um pouco para Davis e George, porque o relacionamento dos dois continua sendo o centro emocional de tudo. Uma coisa que eu acho interessante no personagem de Davis é que ele confia em George mesmo quando praticamente ninguém mais tem motivos para confiar. E claro, algumas pessoas poderiam olhar para isso e dizer que ele está sendo irresponsável. Afinal, estamos falando de uma criatura que ficou gigantesca, extremamente agressiva e capaz de derrubar qualquer obstáculo no caminho. Mas Davis conhece George. Ele sabe que a transformação mudou o comportamento do amigo, mas acredita que ainda existe alguma coisa ali, e eu acho que isso é muito humano. Às vezes, quando alguém que conhecemos muda por causa de uma situação difícil, a primeira reação de quem está de fora é desistir. Mas quem conhece aquela pessoa há muito tempo ainda consegue enxergar algo que os outros não enxergam. É claro que no caso de Rampage, essa metáfora fica um pouco complicada, porque George pode literalmente arrancar um helicóptero do céu. Mas vocês entenderam. E é por isso que o filme funciona melhor do que poderia. Davis não está simplesmente tentando domar o monstro. Ele está tentando salvar alguém que considera parte da sua família. Essa palavra é importante. Família. George não é um animal de estimação. Ele não é propriedade de Davis. Ele é um amigo. E a história deixa isso claro através da maneira como os dois se comunicam. George entende Davis, provoca Davis e, antes de tudo dar errado, parece confiar nele completamente. Quando essa confiança começa a ser quebrada pela transformação, o filme ganha um pouco mais de peso. Agora, falando da transformação, precisamos reconhecer que Rampage utiliza uma das fórmulas mais antigas e eficientes do cinema de monstros: pegar um animal conhecido e aumentar tudo o que já é assustador nele. Um gorila já é extremamente forte no mundo real. Um lobo já é um predador rápido e perigoso. Um crocodiliano já é uma criatura que ninguém em sã consciência quer encontrar em um rio. Agora multiplique tudo isso por um número completamente absurdo e coloque características genéticas adicionais. Pronto, você tem Rampage. E uma coisa que eu realmente gosto é que as criaturas não parecem simplesmente cópias gigantes dos animais originais. Cada uma recebeu elementos próprios que ajudam a criar uma identidade visual. George continua sendo reconhecível como um gorila. Isso é essencial porque precisamos manter nossa ligação emocional com ele. Ralph, por outro lado, parece mais monstruoso, mais estranho. E Lizzie é praticamente uma criatura pré-histórica reinventada. É uma evolução visual que combina com o próprio conceito da história. E aqui vale lembrar que os efeitos visuais têm uma responsabilidade gigantesca em um filme como esse. Se as criaturas não funcionam, acabou. Você pode ter o melhor ator do mundo, a melhor trilha sonora e o roteiro mais emocionante possível. Se o público olhar para o monstro e pensar, isso parece um videogame de 15 anos atrás, a imersão desaparece. Felizmente, Rampage tem uma equipe de efeitos que entende a importância do peso. Essa é uma palavra que eu sempre uso quando falo de monstros gigantes. Peso. Porque não basta uma criatura ser grande. Precisamos sentir que ela é pesada. Quando ela pisa no chão, alguma coisa precisa acontecer. Quando bate em uma estrutura, a estrutura precisa reagir. Quando pula, existe uma sensação de impacto. George não pode parecer que está flutuando. E na maior parte do filme, ele não parece. Existe uma atenção interessante à forma como as criaturas interagem com o ambiente. Poeira, destroços, carros, paredes e prédios ajudam a vender a ilusão de escala. É por isso que algumas das melhores cenas não são necessariamente aquelas em que vemos o monstro completamente de longe. Às vezes, mostrar uma mão gigantesca destruindo algo ou uma sombra passando por uma rua é ainda mais eficiente. E quando finalmente vemos tudo em Chicago, a escala se torna gigantesca. Agora, eu preciso fazer uma pergunta para vocês. Se vocês estivessem em Chicago naquele dia, qual seria o plano? Porque eu tenho certeza de que muita gente no cinema pensa: eu faria isso, eu correria para aquele lugar, eu pegaria um carro. Não, você está em uma cidade sendo atacada por 3 monstros gigantes. O plano é correr para bem longe e torcer para que o seguro residencial cubra ataque de gorila mutante. Aliás, alguém precisa fazer esse cálculo. Quantas seguradoras teriam falido depois dos eventos de Rampage? Porque não estamos falando de uma janela quebrada. Estamos falando de prédios inteiros desaparecendo. Mas essa é a beleza dos filmes de desastre. A gente sabe que é absurdo, mas quer ver até onde os criadores vão levar a destruição. E Brad Peyton leva bem longe. A cidade se transforma em um verdadeiro campo de batalha. As autoridades tentam reagir. O exército entra em ação. E como era esperado, armas convencionais
tem um efeito muito menor do que todo mundo gostaria. Esse é outro elemento clássico do gênero. Primeiro, tentam resolver o problema com força. Não funciona. Tentam usar mais força. Também não funciona. Finalmente, alguém começa a considerar uma solução tão extrema que pode causar ainda mais problemas. E em Rampage, essa escalada militar é usada para aumentar a sensação de que o tempo está acabando. O problema é que Davis e Kate sabem que simplesmente destruir George não é uma solução aceitável. Para Davis, pelo menos. Kate, por sua vez, representa a esperança científica de encontrar uma forma de reverter ou interromper os efeitos da mutação. E eu gosto do fato de que o filme não coloca a ciência apenas como causa do problema. A ciência também pode ser parte da solução. O problema é chegar até essa solução antes que tudo desabe. Literalmente. E enquanto Davis e Kate tentam entrar na Energene, temos uma das coisas que todo filme de ação precisa ter: um relógio correndo. Existe uma ameaça ainda maior pairando sobre Chicago. As autoridades consideram uma resposta extrema. A cidade está sendo evacuada, mas sabemos que evacuar uma cidade inteira não é algo que acontece magicamente em 5 minutos. E essa parte adiciona uma pressão interessante à história, porque agora não é apenas uma questão de impedir os monstros. É preciso impedir que uma solução desesperada mate pessoas que ainda estão na cidade. E eu confesso que gosto desse tipo de conflito, porque transforma o final em algo um pouco mais complexo do que vamos matar o bicho e pronto. Mas antes de chegarmos ao grande confronto, precisamos falar um pouco mais sobre Jeffrey Dean Morgan e o personagem Harvey Russell, porque na minha opinião, ele é um daqueles personagens que poderiam facilmente ser esquecíveis, mas acabam ganhando espaço graças ao ator. Jeffrey Dean Morgan tem uma presença muito específica. Ele consegue interpretar personagens que parecem perigosos, engraçados e misteriosos ao mesmo tempo. Em Rampage, Russell inicialmente parece ser apenas mais um agente do governo que está ali para controlar a situação. Só que aos poucos, percebemos que ele também está tentando entender o que está acontecendo. E existe uma coisa que eu gosto muito: a relação entre ele e Davis muda. No começo, existe desconfiança. Davis vê Russell como mais uma pessoa que vai tratar George como uma ameaça que precisa ser eliminada. E Russell, naturalmente, não pode simplesmente confiar em um homem que está dizendo que consegue conversar com um gorila gigante. Vamos colocar dessa forma: se alguém aparecesse para você e dissesse, não se preocupe, eu conheço esse monstro, talvez você também ficasse um pouco desconfiado. Mas depois de tudo o que acontece, Russell percebe que Davis não está inventando uma história. Ele realmente entende George de uma maneira que ninguém mais entende, e essa parceria acaba funcionando. Agora, uma das coisas mais engraçadas de Rampage é como Dwayne Johnson e Jeffrey Dean Morgan conseguem sobreviver a situações que fariam qualquer ser humano comum desaparecer da existência. Eu sei que estamos vendo um filme de ficção científica, eu sei, mas existem momentos em que eu fico olhando para a tela e penso, não gente, isso aí já é um superpoder. Mas novamente é Dwayne Johnson. O público aceita. Essa é uma das vantagens de ter uma estrela com uma persona cinematográfica tão forte. Você já entra na sala de cinema sabendo que certas regras não serão aplicadas ao protagonista. E eu não estou reclamando. Às vezes, é divertido assistir a um filme em que o herói não parece ter seguro de vida, porque claramente não precisa. Mas voltando para George, existe um momento no desenvolvimento da história em que fica cada vez mais claro que Davis vai precisar tomar decisões difíceis. Porque amar alguém não significa conseguir controlar essa pessoa. E isso é algo que Rampage entende, mesmo que de forma simples. Davis não consegue apenas pedir para George parar e esperar que tudo volte ao normal. O vínculo entre os dois existe, mas a transformação está alterando o comportamento de George. Existe uma luta entre aquilo que ele era e aquilo que está se tornando, e é isso que torna o personagem mais interessante do que Ralph e Lizzie. Não me entendam mal, eu adoro os outros monstros, mas eles funcionam principalmente como ameaças. George funciona como personagem. Quando ele aparece, existe sempre aquela pergunta: ele vai reconhecer Davis? Ele vai atacar? Ele ainda consegue controlar alguma parte de seus instintos? Essa incerteza mantém o público envolvido. Agora, uma coisa que eu acho muito inteligente na estrutura do filme é que quando chegamos ao grande confronto, não precisamos mais de explicações científicas longas. Já entendemos o suficiente. DNA foi alterado. Animais ficaram gigantes, existe um sinal atraindo as criaturas, existe uma possível forma de interromper a mutação. Pronto, agora vamos para a ação. E eu acho que muitos filmes modernos poderiam aprender um pouco com isso.
Nem toda a explicação precisa durar 20 minutos. Às vezes, o público entende a ideia e está pronto para seguir em frente. Rampage sabe quando precisa acelerar. A partir do momento em que Chicago se torna o cenário principal, o ritmo fica mais rápido, e o filme começa a entregar uma sequência de momentos que parecem cada vez maiores. Prédios são atingidos. Veículos militares entram em ação. Helicópteros aparecem. As criaturas avançam. E o sentimento é de que a cidade inteira virou um gigantesco parque de destruição. É nesse momento que a inspiração no videogame original fica mais evidente, porque existe uma satisfação quase infantil em assistir a monstros gigantes destruindo coisas. E eu digo isso sem vergonha nenhuma. Existe alguma coisa no cinema de monstros que desperta essa curiosidade que a gente tinha quando era criança brincando com bonecos. E se esse animal fosse gigante? E se ele lutasse contra aquele outro? E se eles destruíssem um prédio? Hollywood ouviu essas perguntas e respondeu: sim. E gastou milhões de dólares para mostrar isso. Obrigado, Hollywood. Agora, é claro que nem tudo funciona perfeitamente. Se eu tiver que fazer uma crítica a Rampage, diria que alguns personagens humanos poderiam ser mais desenvolvidos. Existem pessoas que aparecem apenas para cumprir uma função específica no roteiro. Algumas decisões são previsíveis, e os vilões, por mais divertidos que sejam, não têm exatamente uma profundidade gigantesca. Mas talvez essa seja uma questão de expectativa. Rampage não quer ser um estudo psicológico. Ele quer ser um filme de monstros. E eu acho injusto julgar um filme exclusivamente por aquilo que ele não está tentando ser. Se eu vou assistir a um filme como este, quero saber se a ação funciona, se os monstros são convincentes, se existe uma razão emocional para acompanhar os protagonistas e se a experiência é divertida. Para mim, Rampage consegue cumprir essas 4 coisas. E outra coisa que merece crédito é a química entre Dwayne Johnson e Naomie Harris. Os dois personagens têm personalidades diferentes. Davis é impulsivo, desconfiado e mais confortável ao redor de animais do que de pessoas. Kate é racional, científica e carrega uma culpa enorme pelo que aconteceu. No começo, existe aquela tensão típica de duas pessoas que são obrigadas a trabalhar juntas. Davis não confia nela porque ela sabe mais do que está dizendo. Kate não confia nele porque ele parece disposto a desafiar qualquer autoridade para proteger George. E os dois têm motivos. Mas, ao longo da história, a parceria se desenvolve naturalmente. E eu gosto porque o filme não fica perdendo tempo com uma discussão artificial sobre sentimentos. Eles têm um problema gigantesco para resolver. Existe um gorila mutante no meio da cidade. Talvez não seja o melhor momento para conversas românticas olhando para o pôr do sol. Prioridades. Agora, falando sobre os bastidores de um filme desse tamanho, é interessante pensar no desafio que foi construir esse mundo. Grande parte da destruição que vemos precisou ser criada digitalmente ou combinada com cenários físicos e elementos práticos. E existe uma diferença enorme entre simplesmente criar uma explosão digital e fazer uma cidade parecer que está realmente sendo destruída. Os artistas de efeitos precisam pensar em detalhes que o público talvez nem perceba conscientemente, como a poeira se espalha, como os destroços caem, como a luz muda quando uma estrutura enorme desaba, como os veículos reagem à presença de uma criatura gigantesca. Essas pequenas coisas ajudam a vender o espetáculo. E eu acho que Rampage tem momentos muito bons nesse sentido. A destruição parece grande, porque o filme constantemente mostra consequências. Não vemos apenas o monstro batendo em um prédio, e depois um corte rápido. Vemos o ambiente reagir. Isso dá impacto. Agora, talvez a melhor palavra para definir o último ato seja espetáculo. Porque não existe uma maneira discreta de colocar George, Ralph e Lizzie juntos em Chicago. O filme precisava fazer barulho, e faz. Mas, no meio de toda essa destruição, existe uma pergunta que começa a ficar cada vez mais importante. Será que George vai conseguir voltar a ser ele mesmo? Essa pergunta muda o significado da batalha final, porque se Davis simplesmente estivesse tentando eliminar os 3 monstros, seria uma história muito mais simples. Mas ele está tentando encontrar uma solução para George, enquanto enfrenta criaturas que podem matar qualquer um em segundos, e isso cria uma situação complicada. Para salvar o amigo, talvez ele precise colocar outras pessoas em risco. Para proteger as pessoas, talvez precise aceitar que George não pode ser salvo. Essa tensão é o que dá ao final uma energia diferente. E eu preciso elogiar Dwayne Johnson por conseguir vender essa emoção sem transformar tudo em um drama exagerado.
Ele entende que Rampage é um filme divertido, mas também entende que a relação com George precisa ser levada a sério. Se ele tratasse tudo como uma grande piada, o filme perderia seu coração. E George, por sua vez, é tão bem construído visualmente que consegue carregar boa parte dessas cenas sem dizer uma palavra. Aliás, essa é uma das coisas que mais gosto em bons personagens não humanos. Eles precisam ser expressivos sem serem excessivamente humanizados. George não fala como um ser humano, não se comporta como uma pessoa vestida de gorila. Ele continua sendo uma criatura animal, mas possui inteligência e personalidade suficientes para criar uma conexão. É um equilíbrio difícil. Ele é um gorila albino gigantesco, o que, convenhamos, já é uma vantagem enorme em termos de presença visual. Mas porque os efeitos visuais conseguem dar a ele expressões e comportamentos reconhecíveis. Você percebe quando ele está assustado, irritado, confuso ou simplesmente fazendo alguma brincadeira. E aqui temos que falar sobre a tecnologia por trás disso. Rampage utilizou uma combinação de captura de movimento e efeitos visuais digitais para criar as criaturas. O trabalho de performance capture ajudou a dar movimentos e expressões mais naturais a George, evitando que ele fosse apenas um bloco gigante de pixels correndo pela cidade. E isso faz diferença. Filmes de monstros vivem ou morrem, dependendo de quanto você acredita que aquelas criaturas realmente ocupam espaço naquele mundo. George precisa parecer pesado quando se movimenta, poderoso quando ataca e, ao mesmo tempo, emocionalmente expressivo quando interage com Davis. Na minha opinião, os efeitos especiais de Rampage envelheceram melhor do que muita gente poderia imaginar. Existem momentos em que você percebe claramente que está vendo uma grande produção de computação gráfica, principalmente quando a destruição fica gigantesca demais. Mas, no geral, o filme sabe usar o espetáculo visual a seu favor. E vamos falar dos outros monstros porque, meu Deus do céu, aquele lobo é assustador. Ralph, o lobo, talvez seja a criatura mais subestimada do filme. George é o coração da história, e Lizzie é basicamente uma máquina de destruição ambulante, mas Ralph é aquele pesadelo que aparece do nada e você pensa, não tem como isso dar certo. O filme pega um lobo e adiciona velocidade, tamanho e algumas características que o tornam ainda mais absurdo. E o resultado é uma criatura que parece ter sido projetada especificamente para fazer qualquer pessoa reconsiderar a ideia de fazer uma caminhada na floresta. Já Lizzie não está brincando. Se George representa a força emocional do filme e Ralph representa a velocidade e agressividade, Lizzie é simplesmente a destruição em forma de réptil. E uma das coisas legais é que o design dela não tenta fazer um crocodilo gigantesco comum. A criatura ganha características que fazem dela algo muito mais monstruoso, quase uma homenagem aos filmes clássicos de monstros gigantes. É aquela criatura que aparece e você imediatamente entende que o plano de "vamos resolver isso com alguns tiros" provavelmente não vai funcionar. E aqui está outra coisa que Rampage faz muito bem: escala. Quando o filme começa, George é um gorila que você consegue imaginar existindo no mundo real. Aos poucos, ele cresce, e cresce, e cresce mais um pouco. O filme entende que, para vender a ideia de um monstro gigante, você precisa constantemente mostrar objetos conhecidos ao lado dele. Carros, pessoas, helicópteros, prédios. É isso que faz o nosso cérebro entender o tamanho daquela coisa. E quando a história finalmente chega a Chicago, o filme abraça completamente o caos. Agora, antes de chegarmos à destruição da cidade, precisamos falar dos seres humanos responsáveis por tudo isso, porque todo filme de monstros precisa de alguém tomando decisões absolutamente horríveis, e Rampage entrega isso através da empresa Energine. A ideia de uma corporação fazendo experimentos perigosos para obter lucro não é exatamente nova. Já vimos isso em Jurassic Park, Alien, Resident Evil e em praticamente metade dos filmes de ficção científica já feitos. Mas Rampage não tenta reinventar a roda. Os vilões corporativos estão ali para fazer o que precisam fazer: tomar decisões egoístas, esconder informações e piorar uma situação que já era um desastre. Malin Åkerman interpreta Claire Wyden,
uma personagem que entende perfeitamente como funciona a lógica dos grandes vilões desse tipo de filme. Ela é calculista, ambiciosa e parece sempre acreditar que conseguirá controlar as consequências de suas próprias ações. E vamos ser honestos, essa é provavelmente a frase mais perigosa da história do cinema de ficção científica. Está tudo sob controle. Toda vez que alguém diz isso em um laboratório secreto, eu já sei que alguma criatura vai escapar nos próximos 15 minutos. O irmão dela, Brett Wyden, interpretado por Jake Lacy, funciona como uma espécie de parceiro nessa operação. Os dois representam aquele tipo de empresário que olha para uma descoberta científica revolucionária e, em vez de pensar como isso pode ajudar o mundo, pergunta quanto dinheiro isso pode render. E eu acho interessante como o filme coloca a ciência no meio desse conflito, porque a tecnologia em si não é apresentada como maligna. O problema está no uso que as pessoas fazem dela. A pesquisa genética poderia ser utilizada para curar doenças, proteger espécies ameaçadas e melhorar a vida de milhões de seres vivos. Mas, quando entra a ambição, a ética começa a desaparecer. É um tema que Rampage toca de maneira simples, sem transformar o filme em uma palestra. Na verdade, essa é uma boa forma de descrever quase tudo em Rampage. Ele tem ideias que poderiam ser muito mais profundas, mas escolhe não mergulhar demais nelas porque sabe que, eventualmente, precisa voltar para um gorila gigante derrubando alguma coisa. E eu não estou dizendo isso como uma crítica negativa. Às vezes, um filme precisa conhecer seus limites. A personagem de Kate Caldwell, interpretada por Naomie Harris, traz justamente o outro lado da ciência. Ela não é uma cientista maluca querendo dominar o mundo. Ela tem culpa, tem um passado complicado com a empresa e entende que o experimento saiu completamente do controle. Naomie Harris é uma atriz extremamente talentosa e talvez Rampage não explore todo o potencial dela, mas Kate é importante para equilibrar Davis. Enquanto ele entende os animais, ela entende a ciência por trás da transformação. Os dois precisam trabalhar juntos, mesmo sem confiarem completamente um no outro no começo. E, pessoalmente, eu gosto quando filmes de ação não tentam forçar um romance desnecessário entre os protagonistas. Davis e Kate têm uma dinâmica de parceria, com algumas provocações e diferenças de personalidade, mas o filme não parece obcecado em transformar tudo em uma história de amor, porque, sinceramente, nós já temos um relacionamento central aqui, Davis e George. E é por isso que, para mim, uma das cenas mais importantes do filme não é uma explosão, nem um prédio caindo. São os momentos em que Davis tenta se comunicar com George e percebe que o amigo ainda está ali, em algum lugar. Essa ideia de lutar para salvar alguém que está mudando contra a própria vontade é muito mais interessante do que parece em um filme chamado Rampage. George não escolheu ser um monstro, ele foi transformado, e isso cria uma tensão que o filme utiliza razoavelmente bem. Davis não quer simplesmente derrotá-lo, ele quer salvá-lo. Enquanto o resto do mundo vê uma ameaça, Davis ainda vê o amigo que conhecia antes de tudo aquilo acontecer. Agora, é claro que existe um limite para a paciência quando o seu amigo pesa várias toneladas e está destruindo tudo ao redor, e é aí que o filme começa a acelerar. Uma das características que eu mais gosto em Rampage é que ele não fica enrolando eternamente antes de mostrar o que veio entregar. Alguns filmes de monstros escondem a criatura durante 1 hora inteira, mostrando sombras, pegadas e pessoas olhando assustadas para fora da tela. Rampage até cria alguma expectativa, mas não demora muito para começar a mostrar as consequências das transformações. E quando Ralph aparece de verdade, o filme entra naquele modo de sobrevivência total. A sequência na floresta é especialmente eficiente porque muda completamente a sensação do filme. George ainda tem uma ligação emocional com Davis. Ralph, por outro lado, não está interessado em fazer amizade com ninguém. Ele é uma ameaça pura. É rápido, brutal e imprevisível. Isso ajuda a estabelecer que o problema não é apenas um gorila gigante ficou bravo. Existem outras criaturas, e cada uma delas representa um desafio diferente. Agora, deixa eu falar uma coisa que provavelmente muita gente também sentiu assistindo a esse filme. Em alguns momentos, Rampage parece um daqueles jogos em que você vai desbloqueando fases cada vez mais absurdas.
Primeiro você descobre que George está mudando. Depois aparece o lobo. Depois descobrimos que existe uma criatura ainda maior vindo de outro lugar. Depois, todo mundo começa a convergir para uma grande cidade. E de repente você percebe que o filme está se preparando para colocar 3 monstros gigantes no meio de Chicago. Nesse ponto, não existe mais volta. É só sentar, pegar a pipoca e aceitar o desastre. Falando em desastre, uma das coisas mais interessantes sobre a produção é que Rampage foi dirigido por Brad Peyton, que já havia trabalhado com Dwayne Johnson em outros filmes. E isso ajuda a explicar por que existe uma familiaridade tão grande entre o estilo do diretor e a presença do ator. Brad Peyton entende isso completamente diferente. Eu lembro da primeira vez que vi o filme e pensei, tá, temos um gorila gigante e um lobo gigante. Certo, já entendi a proposta. Aí a história revela a criatura que está vindo pelo caminho e você percebe que os responsáveis pelo filme simplesmente decidiram não economizar. Um crocodilo gigantesco já seria suficiente para causar problemas. Mas a Lizzie de Rampage parece uma criatura construída a partir de vários pesadelos diferentes. Ela é enorme, resistente e tem uma aparência que deixa claro que os criadores queriam que ela fosse o monstro final. Aquela ameaça que até os outros monstros precisam respeitar. E isso nos leva a uma das coisas mais divertidas sobre filmes de monstros, a escalada. Um bom filme desse gênero sabe que não pode mostrar tudo nos primeiros 10 minutos. Você precisa aumentar o perigo aos poucos. Primeiro existe uma ameaça estranha, depois descobrimos que é maior do que imaginávamos, depois aparece outra ameaça, e quando achamos que já entendemos o tamanho do problema, surge algo ainda pior. Rampage trabalha exatamente assim. O filme começa relativamente contido. Existe uma estação espacial, um experimento e um acidente. Depois acompanhamos Davis e George em um ambiente que, pelo menos inicialmente, parece tranquilo. Aos poucos, as coisas começam a mudar. E aí vem aquela sensação clássica dos filmes de desastre. Ok, isso está piorando rápido. George cresce. George fica mais agressivo. Outras criaturas são infectadas. A empresa responsável começa a esconder informações. O governo entra na história. E antes que você perceba, a situação já saiu completamente do controle. É quase como assistir a uma sequência de dominós caindo. Você sabe que alguém poderia ter evitado tudo aquilo se tivesse tomado uma decisão diferente no começo. Mas cada personagem escolhe a pior opção possível e de repente temos 3 monstros gigantes indo na direção de uma cidade cheia de prédios. Parabéns a todos os envolvidos. Mas é exatamente esse tipo de caos que torna o filme divertido. Agora, eu preciso falar sobre a personagem Kate Caldwell, porque ela representa uma parte importante da história que muitas vezes acaba ficando escondida atrás das explosões. Kate não é simplesmente a cientista que aparece para explicar tudo ao público. Pelo menos, ela tenta ser mais do que isso. Existe uma história de culpa e frustração por trás da personagem. Ela acreditava no potencial da pesquisa genética e acabou descobrindo que seu trabalho estava sendo usado para objetivos muito mais perigosos. E isso é algo que eu considero interessante, porque a ciência em Rampage não é apresentada como o verdadeiro vilão. O problema é a ambição de quem financia e controla a pesquisa. Essa discussão é antiga, mas continua relevante. Uma descoberta científica pode ter potencial para salvar vidas e, ao mesmo tempo, ser utilizada de maneiras perigosas. A tecnologia não decide sozinha como será usada. Pessoas decidem. No caso de Rampage, pessoas extremamente gananciosas. E é aí que entram Claire e Brett Wyden. Agora, eu vou falar uma coisa. Esses personagens não são exatamente sutis. Eles são vilões no sentido mais clássico possível. Você olha para eles e já sabe que, em algum momento, vão tomar uma decisão horrível pensando apenas no próprio lucro. E sabe o que é mais engraçado? Mesmo depois que literalmente tudo começa a dar errado, eles continuam tentando transformar a situação em uma oportunidade. Esse é o tipo de vilão corporativo que vê um desastre e pensa: mas será que dá para monetizar?
Um monstro está destruindo uma cidade? Talvez exista um mercado. Centenas de pessoas estão em perigo? Vamos ver como isso afeta os investimentos. Um experimento secreto está prestes a destruir a empresa? Coloca a culpa em outra pessoa. É quase impressionante. Malin Åkerman faz Claire com uma energia fria que combina muito bem com esse tipo de personagem. Ela não precisa ficar gritando ou fazendo discursos enormes sobre dominar o mundo. A ambição dela está nas decisões. E, sinceramente, às vezes esse tipo de vilão é mais irritante porque parece mais próximo da realidade do que um cara querendo conquistar o planeta com um raio laser. Brett, por outro lado, tem uma energia diferente. Ele parece menos preparado para lidar com as consequências do próprio plano. E essa dinâmica entre os dois funciona porque Claire parece sempre acreditar que está alguns passos à frente, enquanto Brett começa a perceber que talvez criar monstros gigantes não tenha sido uma excelente estratégia empresarial. Demorou, mas chegou à conclusão. Agora, uma coisa que eu gostaria de destacar é a direção de Brad Peyton. Ele não é um diretor que tenta esconder o fato de estar fazendo um blockbuster. Rampage é grande, barulhento e visualmente exagerado. A câmera frequentemente quer mostrar a escala das criaturas e a destruição ao redor delas. E isso faz sentido. Você não contrata Dwayne Johnson, gasta milhões em efeitos especiais e cria monstros gigantes para depois filmar tudo no escuro com a câmera tremendo tanto que ninguém consegue entender o que está acontecendo. Eu odeio quando filmes de ação fazem isso. Rampage, na maior parte do tempo, deixa você ver o que está acontecendo. Você consegue acompanhar as criaturas, consegue entender onde os personagens estão, consegue sentir a diferença de tamanho entre os humanos e os monstros. E isso é fundamental, porque a escala é praticamente um personagem do filme. Quando George fica maior, não basta dizer que ele cresceu. O filme precisa mostrar Davis parecendo minúsculo ao lado dele. Quando Lizzie surge, precisamos ver o tamanho dela em relação aos prédios e veículos. É assim que o espetáculo funciona. E falando em espetáculo, chegamos a um momento importante. A história começa a se mover em direção a Chicago. Agora, eu sempre acho engraçado quando filmes de monstros escolhem uma cidade grande para o confronto final. Porque do ponto de vista das pessoas que moram naquela cidade, é simplesmente azar demais. Você acorda pensando em ir trabalhar, tomar um café, talvez encontrar alguns amigos, e de repente recebe uma mensagem dizendo: por favor, evacue imediatamente. Um gorila gigante, um lobo mutante e um crocodilo monstruoso estão vindo. Não existe treinamento para isso. E Chicago se torna praticamente o tabuleiro final de Rampage. A empresa Energyne cria um sinal que atrai os animais. Essa é uma das decisões mais absurdamente egoístas de toda a história e, ao mesmo tempo, uma das que melhor explicam por que tudo converge para a cidade. Os animais não estão simplesmente escolhendo Chicago porque gostam da arquitetura. Eles estão sendo atraídos. E essa ideia adiciona um elemento interessante. Os monstros são, de certa forma, manipulados mais uma vez. Mesmo depois de sofrerem a transformação genética, ainda existe alguém tentando usar o comportamento deles para obter vantagem. George, Ralph e Lizzie são vítimas de um experimento, mas também se tornam peças em um jogo corporativo. Claro, depois eles destroem praticamente tudo no caminho, então é difícil chamá-los de inocentes no sentido tradicional. Mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Agora, falando especificamente da música do filme, Rampage tem uma trilha sonora que faz exatamente aquilo que se espera de um blockbuster desse tipo. O compositor Andrew Lockington cria uma música que acompanha a aventura e a escala da destruição sem tentar roubar a atenção das cenas. E isso é algo que eu valorizo bastante. Existem filmes em que a trilha sonora precisa carregar toda a emoção, porque as imagens não conseguem fazer isso sozinhas. Em Rampage, a música funciona mais como combustível. Ela ajuda a criar tensão, dá peso às cenas de ação e também acompanha os momentos emocionais entre Davis e George. Não é uma trilha sonora que eu colocaria necessariamente no mesmo nível das composições mais memoráveis da história do cinema, mas cumpre muito bem sua função dentro do filme. E vamos ser honestos, quando um crocodilo gigante está destruindo uma cidade, você não quer uma música minimalista de piano tocando ao fundo, você quer algo grande.
E Rampage é grande em praticamente tudo. Grande nos monstros, grande nas explosões, grande na destruição, grande até nas decisões ruins dos vilões. E talvez seja por isso que o filme tenha encontrado um público tão fiel. Ele não tenta ser pequeno, não tenta fingir que é algo diferente. É um blockbuster de monstros e abraça isso com orgulho. Mas existe outro elemento que, para mim, ajuda muito a tornar a experiência mais agradável: o senso de humor. Jeffrey Dean Morgan, como Harvey Russell, é um dos responsáveis por isso. O personagem chega com aquela atitude de alguém que sabe mais do que está dizendo e parece estar se divertindo em meio ao caos. E eu gosto dessa presença porque Rampage poderia ter personagens governamentais extremamente genéricos. O típico agente que aparece diz que todos precisam obedecer e desaparece. Russell tem mais personalidade. Mais uma história sobre experimentos científicos dando errado. É uma carta de amor ao exagero dos filmes de monstros. E às vezes tudo o que a gente precisa é disso. Um filme que não tenha medo de ser grande, barulhento, absurdo e divertido. Porque, vamos combinar, depois que um gorila gigante começa a correr em direção a uma cidade para enfrentar outras duas criaturas mutantes, reclamar que o filme não é realista já parece um pouco tarde demais. Agora segura essa, porque a partir daqui a coisa realmente sai do controle. Chicago vira o palco principal, a destruição atinge outro nível, e a relação entre Davis e George começa a ser colocada à prova de uma maneira que muda completamente o peso da história. E também é nessa reta que a gente consegue perceber melhor o que Rampage faz bem, onde ele exagera demais, e por que, apesar de todos os seus defeitos, esse filme continua sendo uma diversão muito maior do que algumas pessoas gostam de admitir. Agora é que a gente entra naquela fase de Rampage, em que o filme simplesmente para de tentar manter qualquer aparência de normalidade e abraça o caos de braços abertos. Porque até aqui, ainda existia uma tentativa de entender o que estava acontecendo, descobrir a origem do experimento e encontrar uma solução. Mas quando as criaturas começam a se aproximar de Chicago, acabou. A situação já passou daquele ponto em que alguém pode entrar em uma sala de reunião e dizer: "Calma, vamos analisar todas as opções." Não existem mais opções tranquilas. Tem um gorila gigante vindo de um lado, um lobo monstruoso vindo de outro e um réptil gigantesco que parece capaz de destruir um quarteirão inteiro sem nem perceber. E a melhor parte, ou pior, dependendo de onde você mora, é que todos estão indo para o mesmo lugar. Eu acho que é justamente nesse momento que Rampage se torna mais fiel ao espírito do videogame original. Porque o jogo sempre foi sobre destruição em larga escala. Você não jogava Rampage para acompanhar uma investigação científica. Você jogava para ver prédios desabando. E o filme sabe disso. A chegada das criaturas à cidade é praticamente a recompensa por toda a preparação anterior. É como se o diretor dissesse: "Obrigado pela paciência, agora vamos destruir tudo." Mas antes de falar da destruição em si, precisamos voltar um pouco para Davis e George, porque o relacionamento dos dois continua sendo o centro emocional de tudo. Uma coisa que eu acho interessante no personagem de Davis é que ele confia em George mesmo quando praticamente ninguém mais tem motivos para confiar. E claro, algumas pessoas poderiam olhar para isso e dizer que ele está sendo irresponsável. Afinal, estamos falando de uma criatura que ficou gigantesca, extremamente agressiva e capaz de derrubar qualquer obstáculo no caminho. Mas Davis conhece George. Ele sabe que a transformação mudou o comportamento do amigo, mas acredita que ainda existe alguma coisa ali, e eu acho que isso é muito humano. Às vezes, quando alguém que conhecemos muda por causa de uma situação difícil, a primeira reação de quem está de fora é desistir. Mas quem conhece aquela pessoa há muito tempo ainda consegue enxergar algo que os outros não enxergam. É claro que no caso de Rampage, essa metáfora fica um pouco complicada, porque George pode literalmente arrancar um helicóptero do céu. Mas vocês entenderam. E é por isso que o filme funciona melhor do que poderia. Davis não está simplesmente tentando domar o monstro. Ele está tentando salvar alguém que considera parte da sua família. Essa palavra é importante. Família. George não é um animal de estimação. Ele não é propriedade de Davis. Ele é um amigo.
E a história deixa isso claro através da maneira como os dois se comunicam. George entende Davis, provoca Davis e, antes de tudo dar errado, parece confiar nele completamente. Quando essa confiança começa a ser quebrada pela transformação, o filme ganha um pouco mais de peso. Agora, falando da transformação, precisamos reconhecer que Rampage utiliza uma das fórmulas mais antigas e eficientes do cinema de monstros: pegar um animal conhecido e aumentar tudo o que já é assustador nele. Um gorila já é extremamente forte no mundo real. Um lobo já é um predador rápido e perigoso. Um crocodiliano já é uma criatura que ninguém em sã consciência quer encontrar em um rio. Agora multiplique tudo isso por um número completamente absurdo e coloque características genéticas adicionais. Pronto, você tem Rampage. E uma coisa que eu realmente gosto é que as criaturas não parecem simplesmente cópias gigantes dos animais originais. Cada uma recebeu elementos próprios que ajudam a criar uma identidade visual. George continua sendo reconhecível como um gorila. Isso é essencial porque precisamos manter nossa ligação emocional com ele. Ralph, por outro lado, parece mais monstruoso, mais estranho. E Lizzie é praticamente uma criatura pré-histórica reinventada. É uma evolução visual que combina com o próprio conceito da história. E aqui vale lembrar que os efeitos visuais têm uma responsabilidade gigantesca em um filme como esse. Se as criaturas não funcionam, acabou. Você pode ter o melhor ator do mundo, a melhor trilha sonora e o roteiro mais emocionante possível. Se o público olhar para o monstro e pensar, isso parece um videogame de 15 anos atrás, a imersão desaparece. Felizmente, Rampage tem uma equipe de efeitos que entende a importância do peso. Essa é uma palavra que eu sempre uso quando falo de monstros gigantes. Peso. Porque não basta uma criatura ser grande. Precisamos sentir que ela é pesada. Quando ela pisa no chão, alguma coisa precisa acontecer. Quando bate em uma estrutura, a estrutura precisa reagir. Quando pula, existe uma sensação de impacto. George não pode parecer que está flutuando, e na maior parte do filme, ele não parece. Existe uma atenção interessante à forma como as criaturas interagem com o ambiente. Poeira, destroços, carros, paredes e prédios ajudam a vender a ilusão de escala. É por isso que algumas das melhores cenas não são necessariamente aquelas em que vemos o monstro completamente de longe. Às vezes, mostrar uma mão gigantesca destruindo algo ou uma sombra passando por uma rua é ainda mais eficiente. E quando finalmente vemos tudo em Chicago, a escala se torna gigantesca. Agora, eu preciso fazer uma pergunta para vocês. Se vocês estivessem em Chicago naquele dia, qual seria o plano? Porque eu tenho certeza de que muita gente no cinema pensa: eu faria isso, eu correria para aquele lugar, eu pegaria um carro. Não, você está em uma cidade sendo atacada por 3 monstros gigantes. O plano é correr para bem longe e torcer para que o seguro residencial cubra ataque de gorila mutante. Aliás, alguém precisa fazer esse cálculo. Quantas seguradoras teriam falido depois dos eventos de Rampage? Porque não estamos falando de uma janela quebrada. Estamos falando de prédios inteiros desaparecendo. Mas essa é a beleza dos filmes de desastre. A gente sabe que é absurdo, mas quer ver até onde os criadores vão levar a destruição. E Brad Peyton leva bem longe. A cidade se transforma em um verdadeiro campo de batalha. As autoridades tentam reagir. O exército entra em ação. E como era esperado, armas convencionais têm um efeito muito menor do que todo mundo gostaria. Esse é outro elemento clássico do gênero.